agora eu quero ir para o livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse, tem muitos textos que a gente pode abordar, mas eu quero me deter em 3 deles, que são talvez os mais significativos para o que a gente vai falar agora em termos de cronologia, de números e de coisas importantes ligados à última semana e principalmente aos últimos 3 anos e meio. Tá? Então, textos importantes, texto que fala de Apocalipse 11, onde você tem aqui as 2 testemunhas, e inclusive aqui em Apocalipse 11 você vai ver o altar, o templo, né, sendo medido, como é feito em Ezequiel, como é citado em Daniel. Esse templo está sendo medido e é deixado de fora o átrio exterior, porque ele voltará a ser pisado por 42 meses pelos gentios. Você lembra que lá no livro do profeta Daniel, ele profetiza um tempo, tempos e metade de um tempo, e a gente vê lá em Macabeus que durante cerca de 3 anos e meio, o templo ele foi profanado, pisado pelos gentios e tudo mais. Você percebe que aqui em Apocalipse, de novo, está sendo profetizado, e lembra, Apocalipse vai ser escrito lá por volta do ano 90, 96, muito depois do ano 70 da destruição do templo. Ele está dizendo que o templo seria medido, o átrio exterior ele seria pisado pelos gentios até que o templo deles se completasse por 42 meses. O que é 42 meses? Se você dividir, são 3 anos e meio. Perceberam a metade da última semana de Daniel? Então, entender Apocalipse 11 é importante. Entender Apocalipse 12, a visão da mulher e do dragão, e o período que a mulher está indo para o deserto durante um tempo, tempos e metade de um tempo, durante 1260 dias, é importante. Você entender Apocalipse 11, eu até esqueci de falar, mas a gente vai ver daqui a pouco, né? O tempo que as 2 testemunhas profetizam, 1260 dias, o tempo em que elas estão mortas, 3 dias e meio, que profeticamente, assim como Daniel, 3 dias e meio é 3 anos e meio, em Apocalipse também, 3 dias e meio são 3 anos e meio. Entender Apocalipse 12, entender Apocalipse 13, onde vai falar da besta, onde foi lhe dada autoridade para agir durante 42 meses, os mesmos 42 meses em que o átrio será pisado. Gente, Apocalipse é importante e está ligado com essa última semana de Daniel e dando uma ênfase na segunda metade. Então, olha só, quando a gente chega em Apocalipse 11, eu não vou ler todos os textos, porque essa aula ela já está longa, mas como eu disse, era importante mostrar pecinhas do quebra-cabeça para você chegar no final e ter todas as revelações. Quando a gente olha para as 2 testemunhas, você percebe que Apocalipse 11 ele vai falar o seguinte, que as 2 testemunhas, elas são 2 castiçais, ou seja, se as 7 igrejas são 7 castiçais, 2 castiçais são 2 porções da totalidade da igreja, que vão andar debaixo da mesma unção, do mesmo Espírito que estava sobre Moisés e Elias, fazendo os mesmos sinais, a mesma unção profética. Sinais que eu diria assim, que são sinais de poder, miraculosos, elementais. Né? Literalmente elementais, porque eles são profetas elementais, porque vocês veem que eles mexem com a natureza, com os elementos e tudo mais, né? Com a chuva, com o fogo, com a água, enfim. Mas isso a gente vai estudar quando a gente for falar sobre o Espírito Santo. Então, lembrem de acompanhar isso também, porque ali eu vou tratar com vocês sobre a questão do ministério profético das testemunhas ungidas com poder para o tempo do fim. E está totalmente ligada com o que a gente estuda na escatologia e o tempo do fim. Então, olha só que interessante. As 2 testemunhas, vocês veem que elas profetizam durante 1260 dias? Essa expressão 1260 dias aparece para o tempo das 2 testemunhas e aparece também para o tempo que a mulher está indo para o deserto, ou seja, 1260 dias é o mesmo que 3 anos e meio. Referente às 2 testemunhas, está ligado à primeira metade da semana, onde o texto diz que elas vão ser imparáveis, que elas vão cumprir o tempo da sua profecia, e o texto diz, quando elas terminarem o tempo da sua profecia, que é 1260 dias, dividido por 30 são 42 meses, ou dividido por 360 são 3 anos e meio. Né? Quando elas terminarem o tempo da sua profecia, o que elas estão fazendo? Tocando trombetas. Lembra a festa das trombetas? E aqui eu estou dando uma dica para você entender quando começa a última semana de Daniel. Está ligado com isso, toque de trombetas. Elas vão estar tocando trombetas e despertando o restante da igreja. E aqui entra uma revelação. Para quem estudou sobre as 2 testemunhas, você sabe. Aponta para Esmirna e Filadélfia. E os outros 5 castiçais de 7 aponta para as 10 virgens. Tem as prudentes e as nécias dentro de cada castiçal. Então, você vê que essas 2 testemunhas, na parábola das 10 virgens, é a voz que dá o grito, dizendo, o noivo está chegando, despertai. Então você percebe que essas 2 testemunhas estão despertando o restante da igreja nessa primeira metade, para que uma igreja desperta depois possa receber 2 asas de águia, também figura das 2 testemunhas, para ser conduzida ao deserto. A gente vai falar sobre isso, que é a segunda metade. Mas olha que interessante. Você percebe, muitas pessoas pegam esse contexto das 2 testemunhas e dizem, o número 1260 dias está ligado com os 1260 dias em que a mulher está indo para o deserto. Mas lembre de um detalhe, irmãos.
o texto ele diz para nós que as duas testemunhas profetizam de forma imparável durante 1260 dias. E ele diz assim, ó, que quando elas terminarem, a besta que sobe do abismo, ela vai fazer guerra contra elas e elas vão ser mortas e o seu corpo ficará exposto por 3 dias e meio. O que é 3 dias e meio quando a gente olha para a semana de Daniel? Não é metade da última semana? E a metade da última semana, os 3 dias e meio, não são também 3 anos e meio? Deus só está usando números diferentes como um enigma para quem estuda e entende, sabe? Então Deus está demonstrando, 3 anos e meio ou 1260 dias, eles profetizam. Na metade da semana, a besta que sobe do abismo, e eu já vou falar nos próximos slides, ela vai subir do abismo na metade da semana, e então ela vai começar os 42 meses, os 1260 dias, ou os 3 anos e meio, de perseguição, onde agora as duas testemunhas vão começar a ser mortas, e lembra, não são 2 homens literais, são 2 castiçais, ou seja, 2 porções das 7 igrejas, e essas testemunhas mortas, os seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade. Que cidade é esta? Irmãos, por mais que eu ame viajar para Jerusalém, e eu aconselho a todos vocês, inclusive a gente vai montar uma caravana nos próximos dias, você precisa lembrar que a Jerusalém que hoje existe ainda é escrava com seus pecados, e que naquele lugar não existe só judeus, você tem árabes, você tem cristãos, você tem as 3 maiores religiões, e ali você vai ver que vai surgir o anticristo. E ali na praça da grande cidade, o epicentro da grande tribulação vai começar ali e vai se espalhar para o mundo, mas começa ali, o local mais intenso é ali. Por isso que a Bíblia diz que haverão testemunhas que não vão para o deserto, que vão ficar ali e que vão morrer na praça da grande cidade. E esse período de 3 dias e meio que as duas testemunhas estão sendo mortas é o mesmo período que a mulher vai para o deserto, um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias. É o mesmo período que Daniel vai profetizar sobre um tempo, tempos e metade de um tempo, que é o período da grande aflição, que Jesus chama de a grande tribulação, tá? Então você tem a primeira metade da última semana de Daniel, que é um período de despertar a igreja, despertar quem está dormindo, tocar trombetas, despertar as pessoas. Mas você tem uma segunda metade que é de perseguição e morte, onde os sacrifícios e as ofertas espirituais, as oblações e tudo aquilo que a Bíblia fala, eles vão cessar porque as pessoas estão fugindo para o deserto, onde os profetas dizem que o Senhor levaria de novo para o deserto e ali falaria o seu coração e faria passar por baixo do seu cajado novamente, né? Então, é um período muito profético. Só que, olha que interessante, no mesmo tempo que você tem os 1260 dias, 3 anos e meio, 3 dias e meio proféticos que estão nas duas testemunhas, ou que estão lá na última metade da última semana de Daniel, você tem também o que sendo profetizado? 1290 e 1335. Porque ele diz que da mesma forma, quando for cessado o sacrifício e a oferta, começa a contagem da última semana, da metade dos últimos 3 anos e meio, também nesse marco começa a contagem dos 1290, Daniel 12. E ele diz, bem-aventurado que espera e chega a 1335. Percebe que você tem um intervalo de 30 e mais 45 dias, ou somando 75 dias de coisas que vão acontecer aqui? E isso é importante, porque você lembra que do dia 10 da expiação até o dia 25 de Kislev, você tinha 75 dias? Gente, eu não sei vocês, mas eu tô começando a entregar algumas coisas para vocês que são importantes aqui para você entender a última semana de Daniel. Caso você não tenha entendido isto, eu quero dizer o seguinte para vocês, não se preocupe. Da mesma forma como a gente estudou Daniel, a geração que verá a vinda de Cristo, as festas e muitos outros assuntos, nós também vamos estudar o livro do Apocalipse nos próximos dias. A gente vai começar agora a estudar no curso Escatologia Revelada e também no canal. Eu vou começar a estudar com vocês o livro do Apocalipse capítulo a capítulo, usando esse mapa mental e muitas outras derivações que eu quero mostrar para vocês. E o que é interessante para vocês verem no livro do Apocalipse, meus irmãos? Que o livro do Apocalipse, por mais que você não perceba, eu falo disso lá no meu canal e eu vou gravar um vídeo para o nosso curso também sobre isso. Inclusive, eu vou ver se eu consigo deixar aqui em cima para vocês um vídeo que eu gravei na viagem que eu fiz o ano passado para Israel, onde eu fui no tabernáculo de Moisés. E o tabernáculo, ele era uma réplica do que vai ser depois feito no templo, né? Ou seja, ele era um santuário. E lá eu mostro como o santuário é uma chave para desbloquear o Apocalipse. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. E talvez você diga, Thiago, de novo, mais um assunto? Sim, irmãos, por quê? Porque as 70 semanas, o livro do profeta Daniel, o livro de Macabeus, o ciclo das 7 festas, o livro do Apocalipse, o tabernáculo como um todo dado lá na lei, tudo isso são peças de um quebra-cabeça que vão te mostrar a realidade do todo. Então você vê que João, quando ele profetiza, ele vai usar vários elementos do tabernáculo ou do templo. Você tem uma menorá, você tem 7 anos sendo tipificados ali, sendo que da metade em diante você tem os últimos 3 anos e meio. Aonde você vai ver
que durante os primeiros 3 anos e meio você tem ali as duas testemunhas profetizando com poder, tocando trombetas, trombetas sendo tocadas. Você tem a mulher que vai para o deserto, a besta que sobe do abismo, né? E você tem depois, nos últimos 3 anos e meio, os últimos 3 ais, né? As taças da ira e muitos eventos que vão acontecer. Mas você sempre vai encontrar elementos ligados ao templo. Lembra que as 70 semanas estavam decretadas sobre o povo e sobre a cidade, e você vê que sempre está ligado com a reconstrução do templo, a profanação do templo, a restauração do templo, a destruição do templo no ano 70, Jesus estabelecendo um novo templo agora, não feito por mãos humanas, mas espiritual, e agora no Apocalipse você vê todos os elementos do templo, só que não de maneira física, literal, mas de maneira espiritual apontando para o povo. Então você vê a menorá, você vê 7 castiçais, ou seja, é uma menorá, né, 7 hastes, você vê o altar de sacrifícios mortos debaixo do altar. Você vê, quando vai ser tocadas as trombetas, você vê uma voz saindo do altar de ouro, o altar de incenso. Você vê também a Arca da Aliança, né? Abriu-se no toque da 7ª trombeta, os céus foi aberto e viu-se a Arca da Aliança. Você vê aqui nas taças, o tabernáculo no céu se enchendo de fumaça e ninguém podia entrar lá. Isso está ligado ao dia da expiação. Meus irmãos, vocês veem várias coisas ligadas ao tabernáculo. E por que é importante falar sobre isso? Porque você percebe que, da mesma forma como as 70 semanas, elas começam com a reconstrução do templo, do santuário. No meio das 70 semanas, você tem a profanação de uma forma histórica acontecendo no livro de Macabeus, nos dias de Antíoco Epífanes. E a rededicação, né? Ou seja, a dedicação, a reconsagração. Depois, no ano 70, profetizado também lá nas 70 semanas, diz: a cidade e o templo serão destruídos depois da morte do ungido. Então você vê a destruição. Por meio de Jesus, você vê uma transição onde o velho está sendo destruído e está sendo feito um novo, que somos nós. Pedras vivas, que edificados somos uma casa para Deus e que somos templos do Espírito Santo. E você tem o tabernáculo geral, que está sendo tipificado aqui no Apocalipse. Por isso, elementos como o menorá, como altar de sacrifício, altar de ouro, como a Arca da Aliança, como elementos como 7 aspersões de sangue e muitos outros que a gente vai estudar no livro do Apocalipse. Mas o que é interessante a gente perceber? Percebe que tem uma aliança sendo feita no início da semana e tem uma besta subindo do abismo na metade da semana, onde o sacrifício e a oferta vão cessar? Da mesma forma, estas coisas vão acontecer no tempo do fim. É como se a última semana de Daniel, ela compreendesse todos estes eventos. Talvez você pode não concordar com algumas coisas, inclusive eu vou trazer para vocês algumas diferentes abordagens, como, por exemplo, os selos estando tudo nos últimos 3 anos e meio, as testemunhas profetizando tudo nos últimos 3 anos e meio, que é como alguns irmãos meus pensam. A gente vai falar sobre isso, porém eu quero trazer também o porquê eu creio desta forma. Então a gente vai abordar essa visão e as diferentes visões que existem. Mas o que eu quero mostrar para vocês, você percebe que depois de 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo, depois de 3 dias e meio, as duas testemunhas, elas recebem um fôlego de vida e elas sobem. Por quê? Porque está acontecendo a vinda de Cristo. Mas depois disso, você ainda tem o quê? Um período de 1290. Se aqui você tinha um tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses, 1260 dias, 3 dias e meio, que apontam para os 3 anos e meio, você percebe que depois do sacrifício e oferta, além dessa contagem, você tem a contagem de 1290 e 1335 dias, 30 mais 45, ou seja, um total de 75 dias antes do início do milênio. Por que isso, irmãos? É isso que eu quero que vocês comecem a pensar, tá?